Olá, espero que vocês se encontrem bem. Meu objetivo aqui hoje é compartilhar com vocês todas as funções diretamente na tela do relógio Huawei Fit 5 Pro, tá ok? Então, sem mais delongas, vou tirar ele do braço aqui para ficar mais fácil de mostrar para vocês. Aqui está o relógio. Eu estou utilizando uma webcam para conseguir ter uma resolução um pouco melhor, porque do T-Rex 3 a resolução não ficou boa, porque as câmeras de ação não são boas para filmar de perto, né? A não ser que tenha um kit macro. Então tá aqui, espero que as imagens fiquem boas. O relógio na imagem parece um pouquinho mais espesso, mas ele é bem fino, bem legal, bem interessante. Ele no braço, ele fica super... Opa, derrubei aqui. No braço, ele fica super discreto, não tem nem comparação com o T-Rex 3, ele é realmente bem legal. Derrubando aqui, mas vamos lá. E aí eu queria mostrar para vocês agora um pouco sobre, não só apenas sobre o hardware dele, né, que tem aqui essa coroa giratória, tem esse botão na parte de baixo aqui, a parte traseira tem esses sensores para trocar a pulseira, é muito simples, basta você pressionar aqui que ele já solta, mas não é uma pulseira padrão, né? Então isso aí também é importante você ficar ciente, tá bom? Tem que ser uma pulseira específica para ele. A pulseira é muito boa, o material é muito legal, mas nós vamos focar aqui em funções na tela do relógio, tá bom? Então vamos lá então. Começando aqui pelo visual, se você manter pressionado, tem as opções de watch faces que já vêm pré-definidas. Dentro do aplicativo do Huawei Saúde, que eu também farei um vídeo depois detalhando um pouco mais, ele tem muitas opções de watch face, algumas delas gratuitas. Tem lá um plano que ele chama de plano VIP, que tem muitas e muitas watch faces lá, tá bom? Depois eu vou assinar esse plano também para mostrar um pouco para vocês o que contém mais, tá bom? Então, direto na tela do relógio, você seleciona o que você deseja, depois clica em personalizar, aqui está numa cor chamada de Pico, aí você movimentando aqui a coroa ou no touchscreen para cima e para baixo tem essa rocha vermelha, tem esse outro ártico, então você pode fazendo assim ou diretamente assim na tela do relógio. Tem esse outro aqui, o preto e vermelho, vou selecionar ele, tá bom? Então tá aqui, está selecionado. Estando com o relógio em mãos, movimentou de cima para baixo, ele abre aqui a tela de menus. E aí você pode drenar, se você utilizar ele com água, você pode bloquear a tela, caso você vá fazer uma atividade que você queira evitar toques, né, não desejados. A função de tela sempre ligada, o ajuste de brilho, tá bom? Aqui as configurações, o encontrar o seu smartphone, configurar um alarme, modo sono e diretamente o lanterna, que nada mais é do que acender a tela. Eu tinha deixado no flashlight na última vez que eu coloquei aqui, tá? Então ele ficou piscando, mas eu consigo colocar a lanterna para aqui, ó. Ele tá como, volta aqui. Ele tá como flash. Deixa eu colocar como, não, na verdade aqui tirei o flash. Agora aqui está como lanterna somente, tá bom? Então, isso é de cima para baixo. De baixo para cima, vamos lá, mostra as notificações. Aqui não tem nenhuma, tá bom? Da esquerda para a direita, cliquei errado aqui. Da esquerda para a direita, mostra umas caixinhas de menus que você também pode configurar. Aqui no caso, insights de saúde para o meu, calendário, previsão do tempo e aqui a parte de música, tá bom? Puxou de lá para cá, volta daqui para lá, tá bom? Direita para esquerda, você tem o registro, esses aqui estão um gráfico mostrando calorias, atividades e horas em pé, que eu já tive hoje, tá ok? Você consegue colocar também aqui no modo visual, mostrar um pouco mais sobre a semana, tá? Então se você, vamos voltar aqui. Se você mostra aqui, está mostrando o seu dia, tá bom? Se você entra aqui, está mostrando sua semana. Então, a média, quantas calorias, horas em pé. Vamos lá. Média de 43 minutos de atividade por dia, tá? Média de 6.600 passos, 9 km, 24 degraus aí, parte de escada. Então, aqui está mostrando todos os dados da minha semana. Na quarta-feira está mais alto porque eu pedalei na quarta. Aqui a parte de exercício, horas em pé e essas atividades como um todo, tá bom? Você consegue voltar diretamente aqui ou como você fez assim, voltar para cá, tá bom? Mais uma, você volta. Vamos lá. Olhando agora o relógio então no menu, tá bom? Você pode pressionar aqui essa coroa
e aí você vai ter acesso a diversas funções, tá bom? Aqui ele está no modo lista, que é o modo que eu acho mais interessante e mais fácil, mais didático aqui mostrar para vocês, tá bom? Mas depois eu posso configurar aquele modo, vou deixar aqui para vocês já, para vocês verem. Esse modo aqui, hexagonal. Eu não gosto desse modo, tá? Mas para deixar mais intuitivo aqui, eu vou deixar no modo lista, ok? Então vamos lá, eu sempre gosto de começar mostrando um pouco das configurações, porque dentro das configurações tem várias funções que já estão em outras, depois a gente vai mais rápido por ela, tá bom? Aqui dentro de configurações, primeira opção é Bluetooth, aqui ele não tem nenhum dispositivo conectado, mas ele pode buscar um fone de ouvido, por exemplo, você sair para correr ou fazer alguma atividade física e não precisar do smartphone. E se você tiver o Bluetooth, obviamente você pode desconectar ele daqui, tá bom? Essa opção de mais conexão eu também acho bem legal, que você pode conectar aqui, por exemplo, uma esteira ou um dispositivo de uma academia aí Bluetooth, ou que você tem em casa, né? E a parte de NFC, que você tem um aplicativo para pagamento padrão, que depois a gente vai lá, que é o carteira, que você tem que abrir o aplicativo Huawei Health para ter acesso a ele, tá bom? Aqui eu falei para vocês que você apertando, você tem acesso ao menu, certo? Aqui, apertando uma vez, você tem acesso direto às atividades físicas e você apertando duas vezes, você abre a carteira, que no caso não está configurado. Depois eu vou fazer um vídeo exclusivo sobre isso para vocês, para mostrar o funcionamento do pagamento por NFC no Brasil com o Huawei. Já adiantando, você precisa ter um aplicativo, um banco, né? Uma conta no banco UnionPay, que é um banco chinês, tá bom? Mas tem aqui no Brasil, foi lançado aqui recentemente. Inclusive esse banco habilitou agora para chineses eles integrarem com o Pix, que é exclusivo aqui do Brasil, né? Vamos lá, mas sobre o pagamento eu vou fazer um vídeo exclusivo. Voltando lá em configurações. Opa, vamos lá, estava lá no começo. Não, peraí. Eu posso fazer um outro acesso também, vou fazer por aqui, mas ele é o último aqui, certo? Entrando em configurações e mais conexões, eu parei aqui no NFC, que é a parte da carteira, certo? Aí voltando aqui, eu tenho um mostrador do relógio e início. Aqui vamos lá. Vamos pegar a parte de cima, né? Mostrador do relógio, o que eu já mostrei para vocês. Você consegue selecionando opções. Dentro de cada opção, usei essa, agora eu vou usar uma outra aqui diferente. Digamos, essa aqui eu clico em personalizar. Essa aqui eu preciso ter o aplicativo, tá? Vamos pegar uma outra aqui. Essa aqui, opa, vamos voltar lá. Aqui eu clico em personalizar e aí eu tenho algumas opções aqui de mudando cor, mudando outras questões aqui. Tá bom? Vamos deixar isso aqui agora, não importa agora essa questão para mim. Para entrar em configurações, ó, agora já está aqui na lista, tá fácil, tá? Dentro de mostrador, agora eu tenho a opção do como que eu exibo tarefas, o status das tarefas. Então aqui sempre que tiver treino, chamada e tudo mais, eu quero que ele me mostre, tá? O status do dispositivo, sempre que não tiver no não perturba, ele vai estar me mostrando. Aqui a parte de início, que basicamente eu posso colocar em hexagonal, conforme eu falei para vocês, ou eu posso colocar em lista, mas tem aquele menuzinho ali em cima que a gente já fez também, tá bom? Aqui são os cards, que eu falei para vocês que lá na lateral, quando você arrasta para o lado, ele tem algumas funções de cards, então você pode colocar o que você desejar aqui, tá bom? Vou colocar isso aqui. Ok, fechou. Ficou legal, né? Ficou bem bonito. Bacana. Vamos lá. Agora, voltando em configurações, estava aqui, né? Tela de início e configurei os cartõezinhos ali. Vamos lá. Aqui são sons, né, e vibração. Vamos pegar lá de cima. Primeiro, você consegue selecionar o volume do toque. Tá bem baixinho. Ok. Você consegue o volume do alarme. Tá aqui o mesmo toque, tá? Transmissão, quando você está transmitindo tá correndo, tá fazendo alguma coisa, ele tem esse volume. Você consegue configurar o toque. E tem outras opções aqui também, tá? Então vamos lá. Você consegue configurar a questão da vibração, se ela é forte, se ela é suave ou se ela fica desativada. Vou deixar aqui em suave. E você consegue personalizar como crescente, contínuo, como pulso e uma forma do toque e da vibração, no caso, né? Nesse caso, a vibração, tá? Você pode silenciar,
e você tem o quanto vibra, quanto você gira aqui a coroa, tá bom? É bem legal, tem bastante configurações. Notificações. Esse aqui eu deixo desativado, que é ative a tela quando notificações forem recebidas. O que acontece aqui, tá? Se você estiver utilizando o relógio e de repente está só com o braço em cima da mesa ou alguma coisa do gênero, chega uma notificação, toda vez ele fica ativando. Eu não acho muito legal, eu prefiro deixar esse recurso de uso de cada um, tá bom? Mostrar notificações apenas quando usado, então, ou seja, quando ele já está ativo, daí sim ele mostra as notificações. E aí tem quais são os aplicativos dos sistemas, né, que vão mostrar essas notificações aqui que você pode ativar ou desativar, tá ok? Mais fácil fazer isso no modo foco. Eu tenho aqui um não perturbe que eu posso ativar diretamente aqui ou lá na telinha de cima, das 22 às 7 da manhã. E a parte do modo espera que eu ativei aqui das 23, que basicamente se você ele não vai mandar notificações, tá bom? Então às 22 horas, se alguém ligar alguma coisa, ele já nem passa a ligação. Mas aqui se tiver uma notificação, alguma coisa do gênero dele falando para você dormir melhor, coisas do gênero, ele me mostra. Fechou? Então aqui é o modo foco. Senha, né, o PIN, você pode definir um PIN para ele, pode bloquear automaticamente quando você remove ele do pulso. Não tenho pagamentos, não tenho nada tão sensível assim dentro dele, optei por não habilitar, tá bom? Não gosto muito disso. A privacidade e segurança, aqui basicamente é para você permitir que ele sincronize os dados com a nuvem da Huawei diretamente, isso aqui não envolve ele mandar para o Strava ou para outro aplicativo. Aqui você gerenciar permissões, então tudo que você vai ser dando permissões vai aparecendo aqui, ou seja, não serve para nada. Mapa de treino, aí você consegue configurar aqui a exibição, se ele é escuro, se é claro, ou se acompanha o relógio, se a tela está escura, está clara, certo? A exibição do mapa, se ele gira automaticamente ou se mantém o norte para cima, não sei nem quem usa o norte para cima em alguma coisa, acho que não faz sentido, mas assim, no Waze e em outros mapas dá para fazer isso, tá? E aqui só o sobre em relação aos mapas, tá bom? Aqui tem um número aqui da figura, que eu não faço ideia do que seja também. Vamos lá, então sobre o mapa, resolvidos, tá bom? Botão inferior, que eu mostrei para vocês. Pressiona uma vez, ele já entra nos modos treino, mas você pode colocar aqui para desenhar rota, para ir para golfe, status do treino, ECG ou outras, todas essas atividades aqui que conforme o objetivo é passar por tudo, então eu vou mostrando tudo para vocês, tá bom? Você pode configurar uma delas aqui, tá bom? A única que não faz sentido é a carteira, porque se você der um toque duplo, ele vai ser a carteira, tá bom? Aqui não tem muito o que falar. Toque duplo é carteira ou carteira, não tem como alterar. Ou pressione uma vez, você consegue alterar, tá bom? SOS de emergência. Aqui, ele primeiro lhe possibilita ativar a detecção de queda e depois você adicionar um contato de emergência, informações de emergência, caso aconteça, né, obviamente, uma queda ou algo do gênero, tá bom? Configurações de treino, legal isso aqui, volume de transmissão, serviço de localização, qual você vai utilizar GPS, como que tá e tudo mais. Então isso aqui é bem interessante, tela sempre ligada, quando você estiver no treino, se você quiser deixar a tela sempre ligada. Eu não gosto, mas de repente, né? Isso aqui é legal, detecção automática de treino. Às vezes eu saio para trabalhar a pé, ele já detecta como caminhada. Eu acho bacana, então acho que faz sentido manter esse recurso ativo. E aqui pausar automaticamente quando bate a meta, não, porque de repente eu quero bater a meta e passar um pouco dela. Exibir no telefone, isso aqui é bacana, quando você está no modo ciclismo, você está usando ele no pulso e você consegue colocar um smartphone no guidão da bike e exibir ali como se fosse um ciclo computador. Isso é bem bacana. O Xiaomi S5 também tem, depois eu vou mostrar para vocês na prática em algum outro momento. Não sei quando, mas vou mostrar para vocês, tá bom? Agora, transmissão de dados de frequência cardíaca. Os dados de frequência cardíaca serão coletados de um dispositivo Bluetooth de terceiro. O dispositivo será desconectado do Huawei durante a transmissão. Então, se você quiser colocar ele para conversar com a UP ou algum outro aí, aqui ó, colocou para medir, ele já ativa o sensor. Tá legal? Vamos lá, vamos voltar aqui. Não vou treinar, fechou. Sistema e atualizações, aqui basicamente para você ver qual que é a versão do software dele e tudo mais. Vamos puxar aqui, hoje é dia 2 de agosto, vamos ver qual software que ele está, tá bom? Aparentemente a resolução aqui está ficando boa, hein, pessoal?
Acho que encontrei o caminho de mostrar tela de relógio aqui por webcam, tá bom? Já está atualizado. Método de entrada aqui, teclado e tudo mais, tá? Americano, não tem muito o que falar. Que você consegue reiniciar, desligar, desconectar do smartphone ou redefinir o relógio. Vou passar para outra pessoa. Ajuda, basicamente, acho que você lê aqui para ver um tutorial, não tem muito o que falar sobre a ajuda. E sobre o relógio, que aí vão aparecer dados sobre aquele dispositivo em questão, né? Então aqui o nome, conforme eu falei, né? O Watch Fit 5 Pro, modelo, número do modelo, Mac, versão do Harmony OS, que é o sistema operacional dele, e outras questões mais regulatórias e tudo. Tem muito o que falar sobre isso, tá? Então fechou configurações, pessoal. Vamos passar de um a um, né? Desde lá de cima, tá bom? Primeiro, modo treino. Tem bastante coisa. Não me recordo o número, mas são centenas de atividades físicas que ele está configurado para nos ajudar aqui, tá bom? Então vamos lá, pegar o primeiro aqui, ó, caminhada ao ar livre. Entrei nela, ele já abre essa telinha, tá? Ele vai sintonizar o GPS. Estou no ambiente indoor agora, não sei se vai ser rápido. Você girando aqui a coroa, aparece a opção de você pegar uma rota offline, caso você tenha. Para você criar essa rota offline, super simples, diretamente no aplicativo do Huawei Health, tá bom? Huawei Saúde. Então aqui, vamos ver se ele vai pegar o GPS. Treino iniciado. Aí, aquele volume lá da transmissão que eu falei para vocês e tudo mais. Aqui, a tela é bem completa, tá? Ele vai medir a frequência cardíaca, vai medir o ritmo, distância, duração. Nessa outra tela, passo, cadência e o total de calorias. Aqui, a quantidade de subida e altitude que eu me encontro no momento. Aqui em cima, bateria e hora, né? Local. Aqui, frequência cardíaca. Aqui, se está aeróbico, se está anaeróbico, se está acima disso. E aqui embaixo, o mapa. Mas para mostrar o mapa, você precisa entrar dentro do aplicativo e baixar o mapa offline daquela região que você vai fazer atividade física. Nada difícil, super simples, mas isso aqui eu estou mostrando para vocês o que tem na tela do relógio, tá bom? Você pode pausar, continuar. Treino retomado. Ao concluir, Treino ele pausado. ele está falando aqui que é muito curto. Terminar Treino sim. encerrado. Se você tiver um treino maior, ele vai falar para você, indicar para você medir a frequência cardíaca pós-treino, tá bom? Então vamos lá. Caminhada ao ar livre, corrida ao ar livre, automobilismo, que basicamente é quando você vai dirigir, tá bom? Ciclismo ao ar livre, outros cursos e planos dentro do aplicativo do Huawei Saúde. Tem muita coisa, tem muitos planos. E aí lá depois eu vou mostrar para vocês. De repente até eu assino um plano para mostrar a quantidade de coisas que tem dentro do aplicativo. Aqui para você desenhar uma rota também dentro do aplicativo, tá? Aqui é uma corrida qualquer, em pista, né? Corrida em pista, corrida esteira ou interna, caminhada interna, ciclismo interno, natação deve ser em mar aberto, não, aqui em piscina, perdão, aqui em águas abertas, mergulho, golfe, que está chegando em vários relógios, acho que no Brasil não tem muita utilidade, não é um esporte muito praticado por aqui. Pular corda, aqui deve ser caminhada de montanha, trilha, corrida. Se você esperar aqui, ele vai passando o nome completo, tá? Esqui, windboard, sei lá, board, sei lá do que é isso. Snowboarding, deve ser tipo um cross country aqui com prancha, né, e tudo mais, esqui. Triatlo, que identifica os três, né? Natação, corrida e bike automaticamente, elíptico, remador, e aqui você consegue adicionar. Entrou em adicionar, tem vários, ó, força, spinning, stepper. Aí eu vou mostrar, vou passar aqui rodando a coroa, que são muitos, tá? Fica aí de olho aí, de repente você pausa no que fizer sentido para ti. Isso aí você consegue, pessoal, depois só clicar na frente aqui que ele entra lá na outra área, tá bom? Tem aqui a dança do ventre, tem bastante coisa. Dança, parte de divertido, artes marciais, tem até empinar pipa, para você ter uma ideia. Paddle, badminton, inúmeros. Acredito eu que não vai faltar, tá bom? Então estão todos aqui. Voltando, etapa em adicionar, aqui, configuração do treino, e aí aquilo que a gente configurou lá, tá bom? Volume da transmissão, serviço de localização que vai utilizar, se tem a detecção automática de treino, os atalhos, deixa eu ver aqui. Para música e para o metrômetro, tá bom? Dentro da função direta. Exibir no telefone, que é aquilo que a gente falou, automaticamente se você abrir o Huawei Health, ele já mostra no telefone, e aqui a frequência cardíaca, tá bom? Embaixo um sobre, só para falando sobre os dados aqui, deve ser alguns termos legais também, né?
Então aqui falamos sobre treino. Na sequência, sobre você desenhar uma rota offline, você precisa abrir o aplicativo do Huawei e fazer a rota por lá, tá bom? Selecionando, muito simples, tá? Vários deles estão com esse mesmo processo. Dentro do Golf tem umas questões aqui, modo do campo, quais são os campos próximos, vamos ver se ele vai conseguir carregar aqui. Então vai verificar o GPS para depois localizar algum campo próximo aqui. Não sei se vai funcionar não, tá? Até porque... Opa, pera aí. Deixa eu só ver aqui. Que o meu microfone desconectou. Só um minutinho. Vou dar uma pausa aqui, ó. Parei no modo Golf, tá? Só para colocar o meu telefone para recarregar aqui, porque eu acredito que ele tenha caído a conexão. Mas eu vou continuar no outro mesmo. Vamos lá, vamos para cima. Não parar não. Vamos lá, tô no Golf aqui. Então ele... Ah, legal, ó. Clube de Golfe São Paulo. Ele tem outros aqui que estão disponíveis, ó. Eu consigo fazer o download direto. Legal, hein? Tá bem funcional. São Francisco Golf Club. Clube de Golfe de São Paulo de novo, né? De São Bernardo. Ah, interessante, ó. Mostra aqui todos nos arredores, tá bom? Do baixado, né? Não baixou nenhum, coloquei só um para baixar. Aqui você... Driving Range, não sei o que é isso, deve ser, obviamente, no quanto você consegue dirigir ao redor dele. Aqui para você iniciar o jogo e um sobre, tá bom? Legal o Golf. Registros de treino. Aqui são algumas caminhadas que eu fiz, ó, no dia 31, andei 480 metros, aqui devo ter passeado com a pet, aqui também, talvez de trabalhar, alguma coisa assim, e tá aí, tá bom? Então aqui os registros de treino. Vamos voltar aqui. O status do treino, isso aqui eu habilitei hoje, tá? Não estava habilitado, então eu preciso... Aqui, ó, depois de exercitar por um determinado período, conecte ao saúde para ver sua capacidade de corrida, tá bom? Ele vai analisando para ver como que você tá, como que tá a aptidão sua. Fechou? Então, basicamente é isso. Registros de atividades. Aqui é o menu, o formato que ele mostra, que é o registro, né? Se você clicar aqui, você está vendo o diário, fiquei 5 horas de pé hoje e todos os dados do meu dia. Se você clicar aqui em cima, ó, ele mostra o semanal. Então, essa semana, o que eu fiz essa semana? Minhas médias e tudo mais. Na quarta-feira eu pedalei, então ele subiu aqui, né? Então, vamos lá. Opa, desculpa, voltar aqui. Permaneça em forma. Basicamente é um plano que tem dentro dele para você seguir, que você insere calorias, você insere alimentação, você insere água e tudo mais, e ele faz tudo. Ele está te ensinando como utilizar aqui, ó. Tá bom? Bonito o menu, né? Não estou usando esse recurso, mas me pareceu ser bem interessante. Vamos lá então. Voltando. Opa! Chegou uma notificação, inclusive, ó, que o campo de golfe foi baixado. Tá bom? A notificação eu vou cancelar. Vou entrar aqui. Vou lá no golfe. Baixados. O que é? Entra direto. Modo de campo. Baixados. Ele apareceu. Clube de Campo de São Paulo. Posso colocar em alguma cor. Coloquei em azul. Proteção de toque ativada. Aqui se eu começar o jogo já mostra que eu tô lá, né? Eu teria que estar lá no caso, né? Tá bom, voltou lá então. Insight de saúde, mesma coisa, eu habilito aqui e com o tempo ele vai me mostrando alguns insights. É bem completo o relógio, tá? Vai mostrando duração de sono, frequência cardíaca e tudo mais, mas lá no app é ainda mais completo. Aqui bem-estar emocional, então as cores vão mostrando um pouco como que eu estou, né? Então há 41 minutos atrás eu estava calmo. Isso aqui eu habilitei hoje também, tá? Não estava habilitado ainda. E você entrando no aplicativo você tem mais detalhe. Frequência cardíaca, se for medir, né, ele vai ativar os sensores aqui, então tem que estar no pulso, não tem muito o que falar. O eletrocardiograma, ele está aqui, ó. Verifique se o dispositivo está conectado e se o ECG está ativado em. Então você tem que entrar lá dentro do aplicativo para você ativar essa função, porque obviamente é um recurso de saúde, é importante, você precisa aceitar lá todos os termos e aceites antes de fazer alguma coisa aí que possa ser errada, vamos dizer assim, né? Tomar uma decisão em cima disso. Feito isso, só conectar aqui na lateral que ele vai fazer seu ECG, tá bom? SPO2, aqui tá o meu, se não me engano, ele tá com alerta, se cair de 90, não vai acontecer, mas vamos torcer para, né? Tá aqui em 96. A temperatura da pele, tem que colocar aqui acima no punho, tem um ossinho aqui e tudo mais, colocar para medir.
Sono, então uma análise do sono, a minha pontuação dessa noite foi... essa noite eu dormi bem, né? Ontem eu cansei. E aqui estão os dados do sono, bem legal. Inclusive essa noite eu coloquei ele para gravar meu sono, tá? Achei bem interessante, tem um recurso no dispositivo que ele grava seu sono e é bem legal. Isso eu vou mostrar depois quando eu mostrar o aplicativo para vocês. Aqui o Vida Saudável, sincronizou? Sim. Aí ele explica sobre tudo que você faz, né? Sobre o tempo que você dormiu, a hora que você acordou e como acordou, o exercício, a água e tudo mais, tá bom? Opa, aqui só falando um pouquinho sobre ele e habilitar a notificação sobre vida saudável. Ele tem muita coisa, tá? Aqui a parte de exercício de respiração, basicamente é quase que um modo meditação, que é bem legal. Então você pode colocar aqui um determinado modo, vamos colocar esse panda aqui para fazer aqui. São 2 minutos, fofinho, ó. Agora ele vem, ó, ele habilitou aqui o sensor, já viu que eu não estou usando, né? Já me deu o alerta aqui para eu colocar no braço, tá? Vou colocar novamente aqui, vamos ver se ele vai pegar o erro. Começou a vibrar, ó. Aí já deu, né, um alerta de novo, tá bom? Então aqui ele te ensina a meditar. Aqui o telefone, não vou entrar, na verdade ele não mostra no primeiro menu, mas tem aqui o registro de chamada, contatos, teclado, não vou entrar. Contatos, ok? Notificações, é aquilo que eu falei, música, como obter, né, como controlar músicas diretamente por aqui. Obturador, então eu utilizo o relógio para startar uma captura direto no smartphone. Aqui o clima, tem os dados do dia de hoje, fechou? UV, umidade, vento, sensação térmica, o sol, a lua, qual lua que a gente está, legal, né? Super completo. Vamos voltar aqui. O carteira, que eu falei que eu vou fazer um outro vídeo. O calendário, se você tiver algum calendário sincronizado, você utiliza o smartphone para sincronizar, depois aparece tudo aqui. A questão dos alarmes, né? Você pode ir adicionando, configurando e tudo mais. Temporizador, já vem alguns fixos e depois vem outros aqui, você pode ir mexendo. Cronômetro, basicamente, né? Apertou o play, gravou. Lanterna, que ele mostra diretamente aqui, tá? E aqui você pode selecionar se ou você põe um flash, por exemplo, flash rápido, ó. Fica assim. Ou deixa eu só editar aqui, tem as cores também, ó. Tá bom? Vamos lá aqui, colorido aqui. Só para selecionar a cor, né? Então é isso, lanterna, calculadora, simples aqui, ó. Você consegue fazer assim, 8, vamos lá, 8 vezes 8. Fechou? E aqui funciona normalmente. Bacana, se precisar de alguma coisa assim de repente, num recurso. Bússola, funciona super bem, tá? Alinhado com o smartphone, eu fiquei impressionado com a qualidade da bússola, bem legal. Vamos lá, olhar para o norte aqui, ó. Tá legal? Fechou. Bússola, então, isso. Barômetro. Não conheço muito a respeito, mas está aqui. Tem como calibrar, tem como saber a altitude que você está. Ó. Bloco de notas, onde basicamente eu faço uma gravação de teste, salvo aqui no bloco de notas. Depois eu posso ver lá no smartphone, tá bom? Aqui gravador de som, aí no caso eu faço uma gravação um pouco maior, diretamente utilizando o relógio, ele mostra que está gravando, né? Bem nítido isso aqui na tela do relógio. Parou aqui, salvei, vamos lá. Faço uma gravação um pouco maior, diretamente utilizando o relógio, ele mostra que está gravando, né? Bem nítido isso aqui na tela. É isso, o áudio não é perfeito, mas faz sentido. Encontrar meu dispositivo, né, que é o smartphone, e a parte de configurações de novo, tá bom? Então olha aí o tanto de coisa presente nesse smartphone, dentro do smartwatch. Dentro do treino, centenas de treino, consegue utilizar a rota offline, consegue baixar campo de golfe, consegue ter vários registros de treinos, várias métricas para a saúde. Então realmente está muito bom. O ângulo aqui da webcam ele não está dos melhores, né? Porque está filmando de cima e tudo mais. É um smartwatch bonito, ele é muito prático de ser utilizado, achei ele muito bom, tá? A pulseira aparentemente é pequena, mas parece ser pequena, mas não é tanto não, tá bom? Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Ele aqui agora está configurado com essa tela, né? Vou tirar aqui, não gostei dela não. Vou colocar esse aqui, tá bom? Então, basicamente, pessoal, esse relógio é muito bom, não tenho o que colocar sobre ele. O carregamento dele,
Eu fiz um outro vídeo, para vocês terem uma ideia, e perdi o vídeo todo, tá? Eu não sei se eu já mostrei para vocês o carregador ou não. Deixa eu pegar, tá aqui atrás aqui. Deixa eu mostrar ele para vocês aqui. Deixa eu só enxergar. Opa, desculpa o barulho aí. Basicamente, é um carregador magnético padrão e você simplesmente coloca aqui atrás e ele faz a recarga, tá bom? Só verifique se tem algum metal e tudo mais. Então, basicamente, você simplesmente só encosta aqui, ele faz a recarga do relógio, tá bom? Relógio muito interessante, muitas funções, dá para fazer muita coisa, mas se você acessar principalmente a função no aplicativo do smartphone, do smartwatch, perdão, pelo smartphone, dá para fazer muita coisa e eu notei muita propaganda, muita opção de treinos, opção de treinador, itens à venda, sendo bem direto, tá? Tem lá o modo VIP para você ter direito a telas, né? Watch faces, tem o modo treino, tem vários itens à venda dentro do aplicativo em si. Depois eu vou fazer um vídeo mais focado sobre ele em si. Eu não acho que tenha ficado muito legal o aplicativo, não é tão confortável igual o aplicativo da Amazfit. Me parece algo que está querendo vender de todo jeito, mas é ok, respeitável ser assim, tá? É uma decisão da empresa. E eu vou depois fazer um vídeo bem detalhado sobre todas as funções do aplicativo do Huawei Saúde. Depois vou fazer um da Xiaomi, vou fazer do Xiaomi S5 e do aplicativo dele. E quando eu tiver concluído todos os dados do relógio do aplicativo de cada uma dessas 3 marcas que eu falei para vocês, eu vou pegar 3 smartphones diferentes, vou colocar na tela e vou colocar os aplicativos lado a lado e mostrar um pouquinho o que cada um, na minha opinião, tem de bom e o que cada um tem de oportunidade de melhoria. A princípio de tudo que eu utilizei, acredito que o mais ajustado, aquele que você pega e já usa legal, sente recursos interessantes e muito funcionais, é o da Amazfit. O Amazfit realmente, aparentemente, ele está bem mais ajustado, muito fácil de utilizar. O da Huawei, você entra lá dentro, sei lá, você entrou na Shopee. Tem venda para tudo quanto é lado. Não gostei muito dessa abordagem, mas é uma questão da marca. O da Xiaomi tem bastante funções legais também, mas achei muito colorido, achei muito estilo de band. Se fosse uma Mi Band e tal, tava de boa. Mas para relógios mais tops assim, eu particularmente não gosto muito. Gosto do negócio mais clean, com funções que realmente fazem sentido. Então achei que a Amazfit acertou mais nesse quesito até então, tá? Quando for fazer o vídeo, vou ter mais experiência para compartilhar com vocês, tá bom? Então, se vocês tiverem qualquer dúvida se de repente tem alguma função que eu não falei aqui no relógio, acredito que eu tenha passado por todas, tá? É só me dar um toque aqui abaixo que será um prazer compartilhar. O objetivo aqui é mostrar todas as funções realmente, tanto na tela do relógio, nesse vídeo, mas também no aplicativo e tudo mais. Fechou? Obrigado, espero que seja útil aí para quem está querendo, está pesquisando sobre o relógio, é uma forma de acompanhar aqui o que ele tem à disposição. Valeu, valeu, obrigado aí, até mais.